Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando com muita alegria mesmo esse programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, é um programa que traz muita informação relevante para você, para sua família e para os seus negócios, não é mesmo? Espero que você tenha tido uma semana muito boa e eu trago sempre informações relevantes relacionadas ao ecossistema cartorial. E veja só o que eu separei para você. Lembra da Eliane, a apresentadora da música dos dedinhos? Pois é. Infelizmente o pai dela faleceu e ela renunciou à herança. Isso mesmo. E aí, como é que fica? E os irmãos? Tem um impacto ou não tem? Você vai aprender hoje no programa Cartório Passo a Passo, tá bom? O que mais? Se os irmãos não concordam com a divisão da herança, como que pode ser feito? Você vai aprender aqui também. O que mais? É possível consultar um imóvel, a matrícula dele pelo endereço? Você vai descobrir aqui também no programa Cartório Passo a Passo, que tem muita informação relevante para você. E no momento Cartório Passo a Passo, aquele momento que eu trago explicação jurídica para você, vamos explicar o que é uma matrícula, o que é uma transcrição, uma certidão atualizada do registro de imóveis. Hoje você vai entender. O que é uma certidão vintenária? Essa expressão é nova para você? Então vem comigo, pega seu papel, caneta, porque tem muita informação relevante. E para fechar com chave de ouro, é claro que você sabe que tem a nossa entrevista. E hoje é uma pessoa diferente, é um gerente do Sicredi. Ele vai explicar como funciona a cooperativa e as conexões que tem com os serviços prestados pelos cartórios. Gostou? Muito relevante, não é mesmo? Então eu volto já já. 1 minuto. Voltamos, você viu, foi rapidinho, né? E já sabe quantas informações relevantes eu tenho para hoje, não é mesmo? Então vamos lá, que tempo é vida, tempo é vida. Vocês acharam que ia falar dinheiro, né? Dinheiro é muito pouco, vida é muita coisa. Vamos lá, vamos conversar sobre a Eliane, a apresentadora Eliane, conhecida no Brasil todo e fora do Brasil também. Essa é a notícia que ela decidiu renunciar à herança do pai dela. E aí isso gera muitos burburinhos, né? Então tem vários sites falando sobre isso e eu escolhi um aqui só a título de exemplo para a gente abordar o assunto da renúncia de herança, tá bom? Então vamos lá, coloca aí na tela, por favor. Este é o site mixvale.com.br e traz já estampado: Eliane abre mão da herança do pai. Como a decisão impacta o inventário e os herdeiros. Então, quando você decide fazer uma renúncia, a sua parte, é chamada de quinhão, volta para o Montemor, para todo. Então você não beneficia uma pessoa exclusivamente, tá bom? Então vamos supor, se você renuncia, você sai, não dá para escolher isso eu quero, isso eu não quero. Renúncia é total, tá? Então você faz uma escritura pública de renúncia ou se o processo estiver sendo tramitado, né, na justiça, você pode fazer também através do advogado, o juiz homologa. Mas o mais interessante é fazer tudo no cartório, que você já sabe que é muito mais econômico e mais rápido, né, desde que haja consenso. Então, você faz a escritura de renúncia e aí os outros herdeiros vão dividir de forma igualitária a sua parte. Quando o cliente quer, né, quando a pessoa quer renunciar, ela usa essa expressão, quero renunciar, eu quero dar a minha parte para meu irmão específico, aí não se trata de renúncia, e sim de cessão de direitos. É um outro instituto jurídico e tem repercussão diferente. Na cessão de direitos, você vai ceder o seu direito para alguém. Para ceder, você precisa primeiro aceitar. Então você aceita, recebe e em seguida você pode ceder. Pode ser feito tudo no mesmo ato, tudo na mesma escritura, não tem problema. O que muda? Muda que a gente vai contar a sequência dos atos. Então, se você recebeu, você vai ter que pagar o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Então, tem essa incidência. E na cessão,
se for uma cessão gratuita, pode haver incidência também do ITCMD. Lembra que esse imposto ele tem duas bases, uma na doação e uma na sucessão, tá? Nas duas situações. Se essa cessão for remunerada, né, ela for onerosa, então haverá incidência do ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto municipal. E o ITCMD é estadual e as alíquotas também mudam, e de acordo com o valor do bem. Então, essas são as principais diferenças quando você decide abrir mão da herança. Se você renuncia, como fez a Eliane aqui, você não escolhe para quem vai a sua parte, lembra? Chamada de quinhão. Agora, se você quer beneficiar uma pessoa específica, então você faz a cessão de direitos, ok? Muito bom isso. O que mais? E se naquela situação aqui da Eliane também é assim, só tiver uma irmã, você precisa fazer uma cessão para beneficiar a sua irmã? Nesse caso não, porque só vai sobrar ela como herdeira na linha, né, sucessória, só vai sobrar ela. Então ela vai fazer o inventário e não vai ter partilha. Olha só essa peculiaridade. Nesse caso não há partilha, porque é só ela. Então como chama? Adjudicação. Isso mesmo, vai ter o inventário e a adjudicação por parte desta única herdeira. Sabia que caiu esse questionamento no 7º concurso lá de São Paulo? Exatamente, muita gente errou. E a questão do examinador era exatamente dizer, ele pediu lavre o ato mais econômico cabível. Quando a pessoa quer renunciar, ela quer abrir mão do direito, então pode ser tanto a cessão quanto a renúncia. E se só sobrou um herdeiro da mesma linha sucessória, a renúncia vai ficar mais econômico esse ato, porque não vai gerar o imposto. Pegou essa dica? Se você é advogada, essa dica é preciosa, você vai economizar para o seu cliente. Vamos em frente. Olha, a notícia aqui traz muitas outras questões. Você sabe que esses sites de fofoca sempre especula muito, por que ela está renunciando. Isso é indiferente para o cartório, tá? Para quem vai fazer. Decidiu, está decidido. Não importa se é questão emocional, se é porque ela não precisa. Não entra no mérito, tá bom? Ninguém vai perguntar nada disso. Mas se você quiser dar uma olhadinha na matéria aqui para aprender, tem mais informações aqui sobre isso também. Vamos lá, próximo assunto. Como dividir a herança entre irmãos se não houver acordo? Olha, esse aqui está lá no site exame.com. Às vezes tem briga, né, entre os irmãos. É muito difícil isso, faz parte. Vamos conversar aqui. Se você tem irmãos, precisa dividir a herança e não tem acordo, não tem outra forma, vai ter que ser judicial. Aí o juiz é que vai, atendendo ao que a lei determina, atendendo às provas produzidas no processo, ele vai decidir como vai ser a partilha. Se vocês conseguem conversar, se vocês conseguem negociar, isso vocês podem decidir como será feita essa partilha. Se não consegue conversar, então um terceiro que não tem nada a ver, que não sabe da história de vocês, vai ter que decidir por vocês. Então é muito importante buscar a conciliação, conversa. É possível, né, conversar e entrar num consenso. Mas tem situações extremas que realmente não tem conversa. Então aí cabe ao juiz, né? Aí é só mesmo na esfera judicial que você vai conseguir fazer essa partilha. E aí vai ver, deixou o testamento ou não deixou, vai seguir exatamente o que está na lei ou não, que provas tem. E aí o juiz vai decidir. E sempre alguém vai ficar insatisfeito, não tem como ficar contente, né? Então por isso é importante sempre tentar uma conciliação, uma mediação, conversa, que conversando todo mundo se entende. Vamos lá, o que mais? Vamos falar sobre registro de imóveis? Sim, registro de imóveis tem uma importância muito grande na segurança, né, do direito imobiliário, né, do Brasil, que quem não registra não é dono. Essa é uma expressão que eu ouvi na faculdade, já tem um tempinho, mas ela é verdadeira e é o sistema utilizado aqui no Brasil para se provar a propriedade. Isso. Às vezes você está no imóvel, você ocupa esse imóvel, mas você não está como proprietário. Aí você fala,
Doutora Alcione, mas eu comprei, eu paguei, como que eu não sou dono? Pois é, você registrou? Ah, mas eu fiz a escritura. Só fazer a escritura não é suficiente. A escritura é um contrato com fé pública, que as pessoas realmente estiveram ali, manifestaram a vontade, concordaram com aquelas cláusulas, com o preço, com a forma de pagamento, tá tudo certinho. Agora você vai levar para registrar, porque você é livre para fazer a sua escritura pública em qualquer tabelionato de notas do Brasil. E aí o registro, a competência territorial, você já aprendeu isso aqui no programa, então você deverá encaminhar ao registro de imóveis competente para o seu imóvel, que pode ser enviado também de forma eletrônica, muito prático, fácil e acessível a todos, né? Então, bem tranquilo. Vamos para essa matéria aqui, que aborda o assunto relevante, que vai me dar um gancho aqui para o próximo bloco. Vamos lá. Como consultar o número da matrícula do imóvel pelo endereço? Tem como? Então, você pode pedir pelo endereço sim, apesar da matéria aqui falar que não, por questões de segurança, de acesso a informações, mas o acervo do registro de imóveis, ele é público. Essa publicidade, ela é indireta. O que é a publicidade indireta? Você vai ter publicidade, mas você não vai lá ver o livro, pegar, né, ver direto no livro. Indireto porque você solicita a certidão, o registrador de imóveis emite a certidão e aí você fica sabendo o que tem lá. Essa é a publicidade indireta. E todos podem solicitar. Você faz um requerimento, né, se identifica, faz esse requerimento, paga os emolumentos e você recebe a certidão. Simples assim. Se você tem a matrícula antiga, se você tem o número, se você tem o nome do proprietário, é muito mais fácil. Se você não tem, você pode pedir buscas. Isso mesmo, existe um valor específico para este ato. Você solicita buscas e aí você diz o que você quer. Determina um período, né, um ano, de tal ano até tal ano, o nome da pessoa, a região, para fazer essas buscas, para facilitar, tá bom? Então, existe essa possibilidade também. O que mais? Olha, essa matéria aqui eu até recomendo a leitura, porque tem muitas informações relevantes. Ah, eu vou até aproveitar, bota na tela, por favor, essa imagem aqui. Gente, um alerta, tá vendo essa imagem aqui? É um pedaço de uma matrícula, mas você tá vendo que é um anúncio? Ó, é um anúncio dessa empresa aqui, tá vendo? Isso aqui não é de cartório oficial, tá? Isso aqui não é de cartório oficial. Se você clicar aqui, provavelmente você vai ser direcionado para essa empresa que tá aqui o nome, para você preencher cadastro, para você solicitar a certidão. Só que você vai pagar o valor dela e o valor do cartório, sendo que você pode utilizar a central direto do cartório e não ter que pagar por um intermediário, concorda? Você quer pagar o dobro, você quer pagar muito mais? Não há necessidade. E às vezes os cartórios levam a culpa sem ter praticado, tá? Então, coincidiu de eu estar nesse site aqui e você vê, coloca de novo, por favor. Então, tá aqui. Essa é uma imagem de uma matrícula, já serve até para você saber como é uma matrícula. E tá aqui, certidão pela internet, só que não é de cartório oficial. Você vai contratar provavelmente um despachante, tá? Na melhor forma aqui seria isso, é uma intermediadora que vai fazer essa busca. Mas você já sabe que você consegue certidões de todo o Brasil sem sair da sua casa e sem pagar mais por isso, tá? Você é livre para escolher a forma que quer. Se você quer também, né, claro, está aí disponível, a empresa pode conseguir também o que você precisa. O que mais? Então, eu estava dizendo aqui que você pode ler essa matéria, que tem informações, se você é um profissional do direito, se você gosta desse assunto, né, acadêmico ou não, se você se interessa, quer saber, quer resolver o problema do seu imóvel especificamente, aqui vai ter algumas informações que faz sentido, tá? O que é uma matrícula de um imóvel, inclusive eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que é uma matrícula de um imóvel, né? O que vem nessa matrícula de imóvel, vou até adiantar.
vem a descrição do imóvel, tá ali, é para estar descrito o histórico dos proprietários, as transações imobiliárias que envolveram, então vem muita informação sobre o imóvel e as transmissões. Tem muita coisa para compartilhar, você não vê? Cartório faz parte da vida da pessoa e também das negociações imobiliárias. E cada atividade notarial e registral faz uma parte. Tem cartório de protesto, tem de títulos e documentos, tem de pessoas naturais, tem muita coisa que a gente contribui, certo? Eu volto já já após o intervalo, eu vou dar continuidade sobre matrícula dos imóveis e vamos falar também sobre transcrição e certidões. Até já! Vamos lá, começando. Você viu quanta coisa você aprendeu no bloco anterior? O que é renúncia, o que é cessão de direitos, qual é a diferença, repercussão tributária. Pois é, o programa Cartório Passo a Passo trazendo muitas informações que vão auxiliar nas suas decisões. E se você quer ficar por dentro do nosso programa, das novidades, dos bastidores também, é só acompanhar lá no Instagram, @Cartório Passo a Passo. Mas se você quer me seguir também, segue lá, Alcione Montani Tabelian. E vamos continuar? Eu vou explicar agora sobre a matrícula do registro de imóveis, isso mesmo. É este documento que comprova a titularidade, que comprova a propriedade do imóvel. Então, como é que você comprova que você é dono? Pegando uma certidão da matrícula de imóveis, do seu imóvel, atualizada. E o que é uma matrícula atualizada? Você vai aprender agora no programa Cartório Passo a Passo. Vem comigo. Vamos lá, eu estava falando aqui de uma matéria que tem no site da Exame, que eu aproveitei, vou até abri-la novamente para a gente dar continuidade e depois eu trago para umas informações que é totalmente pertinente, que impacta, né? Tá no dia a dia de todo mundo. Então, você abre a notícia, está aqui informações relacionadas aos cartórios, que às vezes você não percebe essa conexão e é por isso que eu estou aqui para te abrir os olhos para isso, que tem essa informação relevante e que vai te dar segurança. E para evitar negócios escusos também, sabe aquele meio duvidoso, você não tem certeza se a pessoa que está te vendendo é o dono? Pois é, como que você vai saber se ela é o dono? Ela te apresentou uma procuração e você acha que ela já é a dona? Não é bem assim, tá? Ó, abre o olho. Vamos lá. E abre o olho também onde é que você vai pedir essa certidão. Você lembra que eu falei agorinha que tem intermediadores, tem empresas, né? Não estou falando que está errado, mas você não precisa pagar um despachante para fazer isso para você. E eu vou mostrar isso aqui novamente porque a gente escuta muito. Ah, o valor do cartório é caro, olha, paguei tanto. Aí eu fui ver, uai, mas esse não é o valor. E ela pagou pelo serviço de um intermediador. Ele fez o serviço, cobrou, tá certo. Mas se você quer, você pode também pedir direto na central dos cartórios. Aí você vai pagar só o valor dos emolumentos e o valor do uso da plataforma. Algumas têm esse custo. Vamos lá, coloca na tela, por favor. Então, olha, essa é uma matrícula lá de São Paulo, está aqui identificando, inclusive, está usando a do 13º oficial lá de São Paulo. Mas quando você clica aqui nesse nome, que é o nome dessa empresa aqui, vai abrir este site, tá? E ó, repara bem aqui que ele está identificando, serviço privado para entrega de documentos no Brasil. Então não é serviço público, tá? É diferente. Ele vai prestar esse serviço aqui, ele está oferecendo esse serviço de busca para você, tá aí. Mas você tem que contratar consciente, tá? Que isso aqui não é direto do cartório, que você vai pagar o valor do cartório e mais o dessa empresa aqui, o que ela cobrar, tá bom? Então, anote esse alerta, porque tem a central, aqui em Mato Grosso tem a CEI, a Noreg, tem a do registro de imóveis, da Arisp, tem de protesto, tem todas para você fazer essa consulta de forma autônoma, é autoexplicativo, você vai preenchendo, faz o seu cadastro com login e senha e você mesmo faz esse pedido para qualquer lugar do Brasil.
ou você vai até um cartório e pede o auxílio, que você não vai pagar nada mais por isso, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui à matrícula, às vezes eu até fico irritado que a gente escuta bronca de cliente, né? E não tem nada a ver, o que ele pagou ali não foi para o cartório. Então, matrícula do registro de imóveis. Gente, voltando a esse assunto, a matrícula é que comprova a propriedade do imóvel. Quando você faz uma escritura de compra e venda, ela é o contrato entre as partes, não importa quantas partes sejam. Mas a propriedade mesmo só vai acontecer, a transmissão da propriedade só vai acontecer com o registro. Antes de registrar, continua o proprietário anterior. Por quê? No Brasil é dessa forma, você tem esse histórico lá, o registrador de imóveis tem o dever de fazer esse controle. Quem é que fez a venda? Se quem vendeu foi João, mas na matrícula o proprietário é o senhor Manuel, essa venda não está certa, tá? Ah, mas o Manuel vendeu para o João, então tem que registrar primeiro essa venda dele, tá? Pode até ser em sequência, mas tem princípios do registro de imóveis que nós temos que observar para a segurança. E você, quando vai comprar, tem que ficar alerta quanto a isso. Você deve exigir, é o seu direito de exigir essa certidão para ter certeza que quem está te vendendo realmente é o dono. Porque muitas pessoas acreditam que por ter uma procuração já é dono. E a procuração normalmente é apenas um poder de representação. Ele está com o poder de ir e assinar no lugar do proprietário, mas ele ainda não é dono. Ele vai vender em nome do proprietário que está lá na matrícula. Então é importante que isso fique claro para você, para não ser ludibriado, não ser enganado, tá? E a gente, infelizmente, quando toma conhecimento de situações de má fé, a pessoa já pagou, já perdeu, né? E aí só sobra justiça mesmo, processo judicial para perdas e danos. Então fica esse alerta aí. E o que tem nessa matrícula? Vamos lá, o que tem nessa matrícula? Ela tem o histórico do imóvel, mas antes disso, no cabeçalho dela, ela tem a identificação do cartório, o livro, né? E o número da matrícula. Eu comparo o número da matrícula do registro de imóveis ao nosso CPF. Então tem todo o histórico ali do seu CPF e aqui a matrícula é o número do imóvel, tá? Então tem a descrição do imóvel, por exemplo, é um terreno com 8 de frente, 20 de fundo, uma casa edificada, quantos quartos tem, as medidas, isso quando está averbada a construção, porque às vezes não está. Se você está comprando uma casa e na matrícula só veio o terreno, saiba que você vai precisar regularizar. Este é um fator de irregularidade. Precisa estar descrito na matrícula da forma como consta o imóvel, tá? Então, tem que constar exatamente como é o imóvel e as transmissões. Então, desde o começo. Às vezes, você pega uma matrícula, por exemplo, de um apartamento que é novo. Então, não tem as anteriores. Ele começou do zero ali, uma matrícula nova para esta unidade. Mas se você quiser, você pode buscar informações anteriores, não tem problema, tá? Então, é importante saber disso. Dá uma olhadinha, por favor, que não está correndo tempo aqui para mim. Que bom, porque não está correndo tempo aqui. Ai, gente, eu queria até ficar mais no programa. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento com vocês, mas aqui é controlado, né? Então, o que mais? Vou compartilhar aqui com vocês um PDF, certidão de matrícula atualizada, tá? O que é a matrícula atualizada? Que toda vez que você vai fazer uma escritura, algum ato é solicitado para você. É a matrícula que foi expedida há menos de 30 dias. Isso mesmo, simples assim. Ela foi expedida há menos de 30 dias, porque ela tem validade de 30 dias. Passou um dia, vai lavrar no dia seguinte a escritura, vai ter que tirar outra, porque é o critério utilizado
para a segurança. Então, é importante isso, tá bom? Compartilhe aqui na tela, por favor. Então, olha, trouxe aqui uma explicação para você, principalmente quem é mais da área do direito, para quem está entrando na área, né, de corretor de imóveis também é importante. Então, a certidão atualizada do imóvel é um documento emitido pelo cartório de registro de imóveis. Não adianta você ir lá no registro civil que não vai emitir, tá? É no específico. Que contém informações atualizadas sobre a matrícula e um determinado imóvel. Essa certidão inclui dados de identificação do imóvel, como eu falei, o nome dos proprietários, a descrição do bem e qualquer ônus ou gravame que recaia sobre ele. Por exemplo, hipoteca, penhora, tá? Então, é importante você pegar uma certidão atualizada, porque comprova a titularidade do imóvel e a situação jurídica dele. Vem para mim. Quando você vai comprar ou quando você vai vender, sempre é pedido, mas se você vai comprar, mais atenção ainda de solicitar todas as certidões. E a primeira que você tem que pedir é a do imóvel, a da matrícula atualizada. E já peça inteiro teor ou com a certidão de ônus. Por quê? Às vezes é uma matrícula já antiga, que tem muitas transmissões, então vai ser difícil de fazer a leitura. Então, lá você vai conseguir identificar exatamente se tem ônus, ou seja, se está devendo alguém, né, tem uma hipoteca, tem uma penhora, se tem uma indisponibilidade, esse imóvel não pode ser vendido. Então, são informações relevantes. E tem um tipo de certidão também que chama vintenária. Você pede a busca de 20 anos retroagidos. Então, retroage 20 anos e você vai saber o histórico desse imóvel. Então, grandes aquisições para incorporação sempre tem que solicitar para fazer essa pesquisa e ter certeza de que não há nenhum problema, que essa negociação não será anulada posteriormente. Relevante, não é? Essas informações podem ajudar muito você a evitar investimentos errados, né? Não cair em enganos. Gente, olha, daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou receber o senhor André Oliveira. Ele é gerente do Sicredi, isso mesmo, a agência lá do Distrito Industrial. E ele é formado em gestão, empreendedorismo, ciências contábeis, tem uma formação também de cartório. Trabalhou 6 anos em um dos maiores cartórios de registro de imóveis da capital e há 7 anos no mercado financeiro. Então, tem muita informação relevante para você e com as conexões de cartório. Então, fique aí ligadinho, eu volto já já. Olá, já voltamos. Você viu, o intervalo foi rapidinho e agora eu tenho um momento especial do programa, é o quadro de entrevista. E hoje eu trouxe o senhor André Oliveira, ele é gerente de uma agência do Sicredi, lá do Distrito Industrial em Cuiabá. E vamos conversar sobre cooperativa, sobre banco, sobre cartório, porque ele também já tem experiência de cartório, trabalhou muitos anos em cartório em Cuiabá, então vai ter muita coisa para colaborar conosco, não é, do senhor André? É isso Bem-vindo. mesmo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um prazer aqui poder falar com todos vocês acerca de assuntos financeiros e a conexão que tem com a instituição financeira, né, junto ao cartório. Muito bom mesmo. Eu sempre inicio o programa perguntando sobre a trajetória. Isso para estimular os nossos jovens que as coisas não caem do céu, né? Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu iniciei minha trajetória profissional com 18 anos, na verdade com 17, lá no cartório Sexto Ofício, aqui de Cuiabá, cartório de registro de imóveis, de notas. Trabalhei por 5 anos e meio aproximadamente no cartório e depois já ingressei na instituição financeira no Sicredi, onde estou há 7 anos. Que legal. E como foi essa transição? O cartório colaborou para você estar na instituição financeira? Muito, muito. Me lembro ainda que na época eu comecei a trabalhar no setor administrativo do Sicredi e foi muito por conta desse olhar um pouco mais analítico, né? No cartório a gente precisa ter bastante detalhes nas transações,
nos atos que realizamos ali dentro e pôde contribuir bastante ali no Sicredi, quando comecei na Avenida do CPA, para poder apoiar ali junto a dados, a cadastro e alguns apoios também quando a gente precisava de ter alguma ajuda dentro do cartório, né? E como foi você entrar em cartório? Eu sei que o nosso tema, né, é esse especificamente, mas é que muita gente não sabe nada sobre esse nosso ecossistema cartorial, vamos dizer assim, né, o mundo dos cartórios. Quando você tinha 17 para 18 anos que você entrou em cartório, foi o que você esperava ou era diferente? Não, confesso que eu entrei porque precisava trabalhar, né? Então, tá, qual a maioria da população, eu também não tinha nenhum tipo de conhecimento de cartório. E para mim aquilo ali foi uma escola, né? Eu entrei e trabalhei em diversos setores, pude aprender sobre reconhecimento de firma, pude aprender sobre autenticação de documentos e fiquei no registro de imóveis, né? Que no cartório onde eu estava, como se fosse o coração, né? Todas as documentações passavam por ali. Então ali você tinha um pouco mais de vivência sobre a escritura, sobre incorporação, sobre procurações e trouxe uma bagagem profissional e pessoal para mim também muito importante. Que bom. E você já está há 7 anos no Sicredi. Sim, 7 anos. A gente sabe que há uma conexão, né? Por exemplo, o banco precisa de serviço, quando tem uma compra e venda, ou quando tem ou vários serviços que passam pelo banco, né? Quais são os principais, assim, que passam pela sua mão, no seu trabalho no dia a dia, dos serviços de cartório? Bastante coisas, né? A gente, né, fazemos bastante financiamento de veículos, por exemplo, que é o mais comum, que as pessoas, a grande maioria se utiliza. E todos eles, para que a gente possa finalizar o ato de transação ali do financiamento do veículo, quando se trata de um veículo usado, que é uma grande maioria das comercializações são veículos usados, necessita passar pelo cartório para fazer o reconhecimento de firma, né? Então é necessário que se tenha esse ato, que o reconhecimento de firma seria atestando que aquela pessoa é ela mesma que assinou aquele documento, comprovando para nós que a gente está fazendo de fato um financiamento voltado e fazendo a transferência para aquele associado nosso. Então é um dos mais comuns que se utiliza. Mas também temos as cédulas de crédito bancário, né, quando um associado nosso vai fazer uma concessão de empréstimo, né, vai pegar um empréstimo e vai entregar algum tipo de imóvel em garantia, nós utilizamos bastante o cartório, porque é necessário fazer o registro daquela cédula, registrar a garantia na matrícula do imóvel, comprovando que de fato aquele imóvel é do associado, ou enfim, ou do garantidor do crédito, e que ele está sendo entregue como garantia para uma operação dentro da instituição. Isso dá a segurança jurídica que a cooperativa, os bancos no geral, precisam, né, para finalizar esse negócio, esse empréstimo. Com toda certeza, né? Se a gente não tiver aquela matrícula atualizada, informando que a garantia está ali, né? O cartório atestando que foi feito aquele ato ali naquele momento, a gente não consegue fazer a conclusão. E isso nos traz a segurança, né? Porque se a gente não tivesse esse tipo de mecanismo, como que nós saberíamos que aquele imóvel, como se tornaria público aquela informação de que aquele imóvel está sendo dado em garantia para aquela operação especificamente, né? Então é uma segurança tanto para o cartório, é uma segurança também para o associado, né, para ele poder ter ciência da legalidade de todo aquele processo que ele está fazendo, também para a população e a economia de modo geral, né? Sim, é isso que a população precisa perceber, né? Essa segurança que o cartório propicia, né? Que começa às vezes numa escritura, ou dependendo do documento, pode ser um documento particular que tiver ingresso no registro de imóvel, né? Por exemplo, aquele contrato de alienação fiduciária já ingressa direto no registro de imóveis, não há necessidade. Agora parece que está mudando um pouquinho, os bancos até estão aderindo, fazendo a escritura, mas com a finalização no registro de imóveis. E aí é que vem a certidão da matrícula atualizada, é que aí o banco fala, agora sim eu entrego o seu dinheiro. Exatamente nesse formato. Seja também para poder fazer a concessão, né? Porque como as pessoas às vezes, e é comum às vezes acontecer, o associado e as informações de cartório não tem não é dissipado esse conhecimento na população, muitos deles acham que pelo fato de ter feito a escritura, o imóvel já se torna dele, né? Então isso é muito comum acontecer diariamente, né? E a pessoa chega lá, não, esse lote aqui é meu, por um exemplo, né? E aí ele chega somente com a escritura. E aí a gente tem que trazer essa orientação para o associado, olha, a gente precisa da matrícula do imóvel, comprovando que essa escritura foi registrada na matrícula. A gente costuma dizer que aquilo ali é a vida do imóvel dele documentado, onde vai contar todo o histórico, tudo o que aconteceu. Então é aquilo ali que vai, de fato, nos trazer a informação de que aquele imóvel é dele.
Então, tal qual como ele tem que me informar que aquele imóvel é dele na matrícula do imóvel atualizada, a gente também precisa saber se o contrato foi registrado de forma adequada na matrícula do imóvel para a gente poder fazer a concessão do crédito. Isso mesmo, é muito importante o que você falou, inclusive no bloco anterior, hoje eu estava explicando sobre matrícula, sobre transcrição, que às vezes chega lá, não tem matrícula, o imóvel não tem matrícula, mas não sabe que é porque ainda não foi gerado, né, que a lei é de 73, explicando essas diferenças, o que é uma certidão atualizada, aí venceu 30 dias, por que eu tenho que pagar de novo? Então, é porque o cartório está garantindo que nesse período aqui não houve alterações, né? Mas é importante esclarecer para as pessoas, que eu acho que quando a população entender por que é solicitado, por que é exigido, ela vai aceitar de uma maneira mais tranquila. Como você bem disse, a escritura é um negócio entre as partes, ali está descrito, mas não transfere a propriedade ainda do imóvel. E o banco, antes de liberar o dinheiro, ele já quer registrado no nome dele. Que esteja ali naquele histórico onde a gente trouxe da matrícula, informando que a garantia daquele imóvel está sendo dada em alienação fiduciária ou hipoteca, enfim. Aí depende da negociação que fizemos com o associado para a instituição financeira. Eu costumo dizer, quando eu vou explicar para os associados, que a escritura é como se fosse o recibo do veículo, que é mais comum diariamente as pessoas negociarem. O fato de você ter um recibo reconhecido firma não garante que aquele veículo esteja em seu nome. Ele precisa, de fato, ter ido até o Detran e efetuar a transferência para o nome dele. A matrícula e a escritura é a mesma coisa. O fato de eu ter feito a escritura ainda não garante que a matrícula do imóvel esteja no meu nome. Eu preciso ir ao cartório e registrar aquela matrícula, comprovando, né, e efetivando, de fato, a transferência para o nome do associado. Isso, ótimo, ótimo. Sabe o que eu vou pedir para você explicar, que até eu ainda tenho uma certa dificuldade? Qual é a diferença do banco e uma cooperativa? Um consumidor, qualquer pessoa que está nos assistindo assim, porque ainda tem essa dúvida, existem os bancos e existem as cooperativas. Aqui em Mato Grosso eu vejo vários tipos de cooperativa também. Qual é a principal diferença assim na hora da escolha do cliente? O banco ele é uma sociedade de capital, né, e a cooperativa é uma sociedade de pessoas. O banco, trazendo assim de uma maneira mais clara para vocês que estão nos assistindo, o banco ele possui um dono, que são os acionistas daquele banco. Então ele tem aquele proprietário e você, quando vai dentro de um banco, né, fazer suas negociações, abrir a sua conta, você se torna um cliente do banco. A cooperativa não, ela é uma sociedade de pessoas. Então a cooperativa ela não tem um único dono, ela não tem um acionista majoritário. O dono da cooperativa são os próprios associados. Então, o serviço da cooperativa, por exemplo, ele não está nem aberto para outros, né? O serviço da cooperativa é para os associados. Então, quando você entra numa cooperativa e você quer abrir um crédito, abrir uma conta, né? A nossa cooperativa, no caso, uma cooperativa financeira, você precisa se associar. A partir do momento que eu me associo à cooperativa, aí eu tenho acesso aos produtos e serviços dessa cooperativa. Aí nós estamos falando de conta corrente, de empréstimo, nós estamos falando de cartão de crédito. Então, esse é o principal diferencial. Você é um dos donos desse negócio. E você sendo um dos donos desse negócio, é claro, você também faz parte da divisão de lucros dessa empresa, especificamente. Então, ano após ano, né, após a gente fazer o nosso fechamento de balanço, após a gente oferir os nossos lucros, parte desse recurso volta para a sociedade. Parte não, né? De modo geral, o recurso 100% volta para a sociedade. Uma parte vai ficar reaplicado na cooperativa, em fundos, enfim, mas é na cooperativa local, onde nós estamos, e outra parte dela volta para o associado. Então, a cooperativa está num local para fomentar o local onde ela está inserida. Então, a nossa cooperativa que atua aqui em Cuiabá é a Sicredi Ouro Verde. O resultado que nós tivermos aqui, nós vamos dividir para os associados daqui de Cuiabá. Então, de certo modo, nós estamos reinvestindo esse recurso na comunidade onde nós estamos inserindo. Então, a gente gera prosperidade para o local onde nós estamos. E pelo fato de sermos uma cooperativa, a cooperativa ser minha, né, então eu não preciso, né, cobrar valores exacerbados dos meus clientes ou os meus associados. Até porque esse recurso vai voltar para ele novamente. Então a gente consegue ter precificações mais justas também para essas pessoas que possuem a conta corrente conosco. É uma precificação que dê para sustentar o negócio, para avançar o negócio, e aquilo que sobra no final, que seria o nosso lucro líquido, é reinvestido na sociedade onde nós estamos, através de distribuição de resultados, através das nossas ações sociais, no local onde nós estamos inseridos.
Olha, eu achei ótimo cooperativa. Eu sou cliente de cooperativa há alguns anos e eu falei, gente, primeiro, as taxas realmente são diferenciadas e segundo, você ainda vê algum dinheiro de volta após as assembleias. Eu falei, eu nunca recebi nada, né? Você é convidado para evento e tal, para assistir, eu achei muito interessante, acho que vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho, ou entrar lá no Instagram. Como chama o Instagram? Sicredi Ouro Verde MT. Você vai ter acesso a várias informações da nossa cooperativa aqui em Cuiabá, das ações sociais que nós fazemos aqui e várias informações acerca da cooperativa e como você pode participar desse negócio. Que maravilha. Quando não dá certo, vamos ver o outro lado, se o cliente pegou um crédito e os planos mudaram, não saiu como ele queria e se tornou um devedor, o cartório de protesto, vocês têm se utilizado desses serviços de protesto de títulos também ou não? Depende, a gente também faz a ponte entre o nosso associado e o cartório de protesto também. A gente tem um serviço hoje da emissão de boletos, duplicatas, né? Seria para pessoa física, também para pessoa jurídica. E nós temos uma conexão direta com o cartório também para que os nossos clientes possam protestar, os clientes devedores deles ali também, para poder fazer uso dessa ferramenta. Nós também, eventualmente, se tivermos algum título, alguma duplicata com esse associado, também podemos utilizar desse serviço e também oferecemos para os nossos associados esse tipo de conexão mais rápida diretamente com o cartório para poder fazer uso desse serviço. Mais um ponto de conexão com os cartórios, não é Sim. mesmo? E agora vai ter a negociação prévia, né? Não sei se já está ativa aqui, eu não tenho essa atribuição, mas mais um fator interessante, porque aí antes de protestar, vocês podem tentar negociar com o devedor, né, o credor com o devedor, para evitar o protesto, ou até um parcelamento, vai ter possibilidade mais para frente, já estão estudando isso daí. O cartório está evoluindo, né? Por falar em evolução, a parte tecnológica, as centrais eletrônicas, vocês utilizam as dos cartórios? Utilizamos e uma curiosidade específica, né, quando a gente começou com a central eletrônica nos cartórios, eu participei do sexto ofício da digitalização das documentações, Que legal. colocando nessa plataforma para que hoje nós pudéssemos utilizar. E ainda semana passada entrei lá na SEI, né, a Noreg, para poder fazer a busca de uma matrícula que nós precisávamos de maneira mais ágil, mais rápida. Imagina antigamente, se eu precisasse pegar uma certidão de um cartório no interior do estado. Antigamente a gente tinha que ir até o cartório para poder fazer esse tipo de demanda, né? Hoje, com a central eletrônica ali, a gente já consegue fazer isso de maneira online, faz o pagamento de maneira online, com toda a segurança que o cartório pode nos fornecer, a gente tem acesso a esse documento digital. E às vezes pelo preço do estacionamento, né? Dependendo da matrícula, fica bem acessível. Estou falando assim porque às vezes as pessoas acham, mas está tão caro, é só imprimir, é só baixar. Mas para chegar nessa estrutura de estar disponível, né? Não é barata a infraestrutura para montar tudo isso e para fazer funcionar, alimentar de dados diariamente, né, por todos os cartórios. Mas que bom, fico satisfeita que vocês estão usando, que estão gostando. E serve para você aí de casa também, para você que é advogado, corretor, que tem essa demanda diária, né, que precisa de uma certidão atualizada, rápida, pode fazer sem sair de casa. Aproveite lá, acesse a SEI, a Noreg. Vamos conversar mais um pouco. Que a pessoa precisa para abrir uma conta na cooperativa Sicredi? Olha, hoje a gente tem vários canais para que a pessoa possa fazer essa abertura de conta. A gente tem o Seja um Associado no nosso site, sicredi.com.br. Ela vai fazer uma série de informações lá, preencher os dados dela e nós entraremos em contato fazendo esse processo de abertura de conta. Pode procurar também uma das nossas agências e a documentação é bem básica, né? O documento de identificação que contém o CPF, um comprovante de endereço e um comprovante que justifique a renda dessa pessoa para a gente poder alimentar o nosso cadastro. Para a pessoa jurídica, né, e para o agro também que nós atendemos, as documentações que comprovem esses mesmos fatos, né, guardada a proporção daquilo que é a abertura da conta, né? Na pessoa jurídica, a relação do faturamento, o contrato social, o cartão CNPJ e do agro também. Qual é o serviço que a população mais procura para você? Cartão de crédito, né? O cartão de crédito é o mais comum, financiamento de veículo também, eles usam bastante, né? Que bom, que bom. Eu ia perguntar, ia dar até medo do que a gente vai ouvir, né? Porque quando eu recebi um outro convidado aqui, ele falou mal de cartório. Aí não foi... Porque não dá para alegrar todo mundo, né? Sim, assim, sim. No exercício da sua atividade profissional atual, né? Tem algum gargalo? Tem, assim,
alguma queixa de serviço de cartório? Alguma sugestão para a nossa evolução? Olha, eu já estive do outro lado, né? Então eu controlo um pouco esses questionamentos, né? Meus colegas até brincam que sabem que eu já trabalhei no cartório, quando vão fazer algum questionamento, me pergunta, mas eu diria que é basicamente a interpretação, né? E às vezes nós temos interpretações diferentes de cartórios quando a gente vai, por um exemplo, registrar uma cédula de crédito bancário. E aí eu costumo dizer que é mais fácil a gente ligar para o cartório, entrar em contato com o cartório, pegando essas orientações. A obrigatoriedade de o registro de uma cédula de crédito bancário é do nosso associado levar até o cartório e executar todo esse procedimento. Mas nós do Sicredi, a gente prezamos muito pelo bom relacionamento. Então a gente procura orientar esse associado antecipadamente do que se espera dele quando ele for ao cartório fazer esse registro. Porque como a gente falou no início, a população ela tem poucas informações acerca disso. Então a gente utiliza desse mecanismo prévio, né? O cartório assim pede isso de documentação, é necessário essas informações. O próprio Sicredi também nos instrui muito sobre as documentações que são necessárias para que se faça o registro de uma garantia de crédito, né, que está sendo pego. E aí às vezes a gente se depara com interpretações um pouco diferentes, né? De um cartório, de outro. Principalmente quando você muda de cidade, né? Às vezes o imóvel não necessariamente é só aqui em Cuiabá, é no interior do estado, às vezes é fora do estado, então é mais essa questão da interpretação da garantia especificamente. A gente conversava sobre isso nos bastidores, né? E aí até que você minimizou um pouquinho a sua crítica, mas o que eu tenho para trazer é que a Corregedoria tem atuado, né, nesse sentido. Foi montada neste ano uma comissão de padronização de atos, então para você que está aí de casa, que de repente está sentindo essas dores também, assim como o senhor André, de ir num cartório, pede uns documentos, vai no outro cartório, pede outro tipo de documento para o mesmo ato. Então a Corregedoria está atenta e sabe que tem a liberalidade do registrador, né, de interpretar, como você bem disse, de assumir riscos, né, se um libera demais, o outro exige demais. E essa comissão foi criada nessa intenção de padronizar atos. Então, para registrar uma compra e venda, o que é que vai ser exigido? Para registrar uma cédula de crédito bancário, o que é que vai ser exigido? E para todos, pelo menos no estado de Mato Grosso. Quando você for registrar de outro estado, aí tem que verificar lá como que vai ser, porque até serve de orientação, né? As normas técnicas, né, as normas administrativas são estaduais, né? Então a gente obedece às normas da Corregedoria Estadual. E as tabelas também de emolumentos são sempre estaduais, então quando vai para outro estado as regras podem mudar. Eu costumo ter um pouquinho de paciência, tá? Então eu já estive do outro lado, então eu tenho uma interpretação um pouco mais tranquila. Melhor levar mais documentos e não ter necessidade de utilizar do que levar menos e a gente acaba perdendo tempo ali do associado, que às vezes está num caminho para fechar algum tipo de negociação importante, né? E cada dia, cada tempo que ele passa pode impactar no negócio dele. Então a gente procura ser um pouco mais ágil e ter essa paciência, às vezes levar até documento um pouco acima do que é necessário, mas para evitar essa devolução desnecessária por falta de documento da nossa parte. Muito boa essa empatia, muito bem mesmo. E já teve o contrário, que o cartório ajudou a resolver um problema de vocês, uma situação assim? Bom, em alguns casos sim. De modo geral, o cartório, né, eu já estive do outro lado, né, ele não tem necessidade, ele não tem a intenção, por mais que pareça muitas das vezes, de fazer a devolução do documento ou de não executar aquele serviço que está sendo feito. Ele só quer que aquele serviço seja feito de forma segura e que é o que nós da cooperativa também prezamos, para que aquela negociação seja feita de forma segura. Então, muitas vezes, causa um pouco de estresse no associado, principalmente, que às vezes não tem um pouco mais desse conhecimento ou quando ele está com um pouco mais de pressa para poder fechar algum tipo de negociação. Só que, de modo geral, os colaboradores que trabalham nos cartórios procuram nos orientar, né? Precisa disso por causa disso. Então eles acabam nos ajudando em muitas coisas, nos apoiando muitas vezes, né? Às vezes a pessoa está ali um deslocamento maior em um cartório mais longo, formas que a gente consiga já fazer isso de forma digital, porque a gente ganha bastante tempo e que traga a mesma segurança, sempre é bom frisar. O cartório preza muito por isso e o Sicredi também, então precisa não só ser ágil, tem que ser seguro. Então eles nos dão esse apoio sim quando necessário. Porque mesmo o registrador, a gente brinca, né? Fala assim, ele não é devolvedor. Se ele devolve, ele não recebe. Ele só recebe pelo que pratica. Então ele não tem interesse em não realizar o ato.
né? Realmente, você é mais fácil de compreender isso porque você já esteve do lado de dentro do balcão. Então é isso, tem necessidade de documentos, de que fique claro para que ele realize esse ato. Essa informação que tem que chegar do outro lado, para todos os clientes, né? Olha, vai realizar um negócio para a sua segurança e para que um espertinho não venha fazer algo errado utilizando a chancela do cartório, que a gente sabe que muitos tentam. Exato. E alguns conseguem, mesmo com tanto rigor, com tanto cuidado, né? Às vezes acaba escapando alguma coisa e a gente tem que responder por isso. Então, é por isso essa cautela, é para a segurança jurídica do negócio. Olha, eu gostei muito da nossa conversa, estamos chegando aqui ao final, acho que foi muito esclarecedora, para que as pessoas saibam que é uma cooperativa, né, financeira, que tem essa possibilidade, que tem você, tem as outras agências, né, de vocês da região aqui para orientar. E eu, como cliente, estou satisfeita com o atendimento, eu percebo que é mais personalizado, vamos dizer assim. Você liga, já resolve, manda uma mensagem, não fica numa fila de espera muito longa e rapidamente é resolvido. Tem essa preocupação que o cliente também tem outras coisas para resolver. Então eu fico muito contente por isso. E como você percebeu, como você vê como é que eu posso dizer assim, essa iniciativa de um programa em TV aberta para tratar de assuntos relacionados aos cartórios? Bom, eu acho muito interessante. Eu até iniciar o trabalho num cartório, eu não sabia nem o que era um cartório, né? Então, assim como eu, a população de modo geral é muito desinformada acerca do assunto. Então, eu acho que esse era um assunto que nós deveríamos falar mais abertamente sobre isso. Vou até um pouco além, acho que a gente deveria instruir mais os nossos jovens acerca de toda essa, como funciona tudo isso. Assim como a educação financeira que nós não temos hoje nas nossas escolas e que é um pilar que nós do Sicredi ofertamos muito, né? Todos os anos a gente forma inúmeros associados na educação financeira, a gente está dentro das escolas levando essa informação. Esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui é de extrema importância para a sociedade, porque vai trazer mais segurança para as pessoas fazerem as suas transações, saberem quando estiverem comprando um imóvel, quando estiver diante de uma procuração, o que é uma procuração, quais são os poderes que ela estabelece, qual tipo de risco que eu estou tendo ao entregar uma procuração minha para alguém. Né? Muitas pessoas, né, a sociedade de modo geral, às vezes não tem noção disso. Então é importante, você que é uma profissional da área, doutora, levar esse conhecimento é muito importante. Assim como nós da cooperativa, né, que somos profissionais da área financeira, trazemos esse trabalho, fazemos com bastante zelo e alegria de levar a educação financeira para a população e o local onde nós estamos. Que legal. Temos um tempinho ainda? Fala um pouquinho mais sobre essa educação financeira que vocês estão levando. Bom, a educação financeira, a gente tem, basicamente, a gente forma inúmeras pessoas durante o ano de maneira gratuita, né? Sabe, essas educações financeiras que muitos palestrantes ofertam cursos e falam sobre isso, a gente fala bem abertamente sobre dinheiro. E quem faz essas palestras financeiras são profissionais do ramo financeiro, então são os nossos gerentes de negócios. E a gente gosta muito de ir para dentro das escolas, porque como eu trouxe, né, é o futuro da nação. Então a gente vai para dentro das escolas explicando para ele da onde vem o dinheiro. O dinheiro não nasce em árvore, né? Então é muito importante, parece clichê, mas a maioria das pessoas não tem educação financeira. Nosso estado aqui de Mato Grosso, por exemplo, é um estado altamente endividado. E a causa disso é basicamente a falta de educação financeira. E o Sicredi tem isso como um pilar, é uma parte do nosso pilar social. A gente tem isso como o nosso objetivo, o nosso fruto é construir uma sociedade mais próspera. Essa é a nossa missão. E como que nós fazemos isso? A gente faz oferta de recursos, produtos e serviços de modo mais justos e também educando a população onde nós estamos, né? Levando informação e levando educação para aquele local onde nós estamos inseridos. Vocês vão às escolas, é isso? Praticamente, de modo prático, sim. A gente vai às escolas, a gente vai às empresas, a gente abre as nossas agências para formar os nossos associados também, e a gente também vai em locais onde tem pessoas que não são associados nossos. E tudo isso, gente, é custeado pelo próprio Sicredi, tá? Então são os associados que são os patrocinadores desses eventos para que a gente possa construir uma sociedade mais próspera onde a gente está inserido. Muito legal. E você sabe que a gente desenvolveu um projeto que chama Frutos da Cidadania, onde a gente
visita escolas públicas, na verdade uma, que a gente tem que começar de uma, né? Claro. Então tem uma só, do distrito de Varginha, lá em Santo Antônio, e que teve essa finalidade, primeiro de doação de mudas frutíferas para ajudar a montar o pomar, e aí também doamos mudas para todos os alunos e funcionários, mas também palestras levando orientação jurídica básica para esses alunos, para não sair tão leigo dali da escola, coisas essenciais. E na entrevista anterior, eu conversei com um advogado, que é da comissão da advocacia jovem, né, o pessoal que está entrando também, eles fazem esse trabalho de ir na escola, de também levar orientação. E agora a financeira também, vamos unir isso daí e levar algo assim de muito valor, né? Todos têm o seu valor, é claro, mas com mais conteúdo ainda de informação, porque ali no jovem, ele está com a mente aberta ainda para se formar, né? Está aprendendo, não está consolidado, é a hora, e não fez muitas coisas erradas ainda, né? Então dá tempo de orientar para não fazer coisa errada. Não, por exemplo, não vai comprar algo muito caro que você não vai dar conta de honrar, né? Uma situação assim, faz dentro do seu orçamento, não vai extrapolar para ficar ostentando, né? Sim. Tem isso também. Explica para eles também, né, o que é uma aplicação financeira, como que eles podem guardar dinheiro, como fazer esse recurso que eles possuem render frutos para eles, como fazer o bom uso do crédito. Muitas vezes a gente tem educadores financeiros que possam denegrir um pouco a imagem do crédito especificamente, mas é algo importante para a nossa economia, é algo que pode fazer gerar frutos, realizar sonhos. Então, se a gente souber fazer o uso adequado financeiro, a gente consegue levar prosperidade, então a gente consegue ensinar bastante, né? E o jovem é o futuro da nação, então a gente gosta muito de atuar nesse público, porque é eles que vão ser o futuro do Brasil. Inclusive, se quiser abrir as portas do cartório, doutor, a gente vai lá e faz uma educação financeira com os colaboradores também. Vamos combinar. Pessoal, e aí, vocês gostaram? Muito útil, né? Muito esclarecedor, espero que vocês tenham gostado também. O senhor André foi muito claro aqui, fala muito bem, viu? Parabéns. Obrigado. E nosso tempo aqui acabou. Se você quiser entrar em contato com o Sicredi Ouro Verde MT, como ele disse, pode procurar lá e procura o senhor André Oliveira, também na agência do Distrito Industrial. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.